A paz de Deus, meus queridos e preciosos irmãos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembrando sempre, que é no nome precioso do Senhor Jesus, hein? Então, vamos dar seguimento ao vídeo do nosso querido irmão Queiroz. Vejo que uma parte importante que eu deixei de mencionar e que vou fazê-lo agora. Veja o que o Queiroz escreveu. O dízimo para o pastor, e nisto também falam sem ter conhecimento de causa. Quem administra os dízimos nas igrejas não é o pastor, e sim uma comissão diretora. A função do pastor é cuidar da parte espiritual da igreja e não de administrador de dinheiro. Nós não pagamos o dízimo, e sim devolvemos 10% do 100% que Deus nos dá. Então veja, da maneira como ele colocou, dizendo, faça o seguinte, compare os móveis e estrutura do templo onde essas pessoas congregam, com os móveis e estrutura da casa do pastor dessas pessoas, e você descobrirá para quem são os dízimos. Ora, colocado da maneira que está, parece que ele conhece o pastor Tony. De fato, com toda certeza, ele não conhece, né? Então, essas palavras aí primeiramente, são imorais, né? Porque ele faz isto usando o anonimato. Se quer insultar, agredir, ofender, faça isso sem anonimato. Coloca aí no vídeo a sua cara e coloca o seu nomezinho, do jeitinho que o pastor Tony fez, viu? No vídeo dele está a cara dele e o nome dele. Viu? Então isso é imoral, sabe? O sujeito se valer do anonimato para caluniar, hein? Caluniar, porque ele não conhece a vida do pastor Tony e não pode fazer essa afirmativa que ele fez. Então, é lógico. Há pastores que são aposentados e, embora reconheçam que é um direito dele receber de suas comunidades um salário pelo trabalho que exerce, por terem uma renda própria, seja até de aposentadoria ou de outros negócios, preferem não receber. E a outra questão é a seguinte: isso é de uma infantilidade, é uma criancice terrível, né? Porque os dízimos não vão para a mão do pastor. Há uma administração que cuida disso. É somente igrejas aí que pequeninas demais, senão, mas as outras, as maiores, têm administração. E o dízimo não é só para pagar salário de pastor. Tem que fazer manutenção do prédio, pintura, reforma. Algumas coisas precisam ser reconstruídas. Muitas vezes essas igrejas mantêm pontos de pregação, salinhas menores, alugadas. Tem que comprar material de limpeza, tem que pagar conta de luz, conta d'água, telefone, computador, material de limpeza. Há igrejas até que mantêm missionários no campo missionário. Como é que faz um missionário no meio dos índios? Tem que sustentar ele, porque senão ele não vai ter como pregar o evangelho nesses lugares. Então isso é infantil demais, sabe? Na imensa relação de despesas que tem uma igreja, está lá também o salário do pastor. Então do dízimo uma parte é salário do pastor. É infantil isso aí, sabe? Bom, mas vamos prosseguir analisando o salário do pastor. No vídeo anterior eu apresentei 2 versos, né? O verso que diz que o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. É mandamento do Senhor que o ministro dependa da sua comunidade. E eu citei também o verso onde Paulo confessa que ele recebeu o salário de outras igrejas
para poder atender a Irmandade da cidade de Corinto. Mas será que o assunto se esgota aí? Não, o assunto não se esgota aí. Veja bem, Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, vamos ver aqui, ó. Digno é o obreiro do seu salário. Aqui, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, impedindo o boi de comer o grão que cai quando ele está trilhando o grão. Então, e diz: digno é o obreiro do seu salário. Olha, Queiroz, você disse, acho que umas 2, 3 vezes no vídeo, no seu vídeo, que vamos ver quem está contra a Bíblia. Você está percebendo, meu filho, quem é que está contra a Bíblia? É o ministério da congregação. E é você também com essa pregação mentirosa, viu? Porque enquanto você diz que o pastor é indigno porque recebe um salário, a Bíblia diz que ele é digno. Quem é que está contra a Bíblia, meu filho? Aqui, ó. Paulo ensinou a igreja a sustentar os obreiros. Está em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos de 4 a 14. Vamos dar uma olhadinha lá? Esse capítulo é longo, mas derruba esse castelo de mentira aí. Vamos lá, olha. 1 Coríntios 9. Onde é que está? Vejamos. 9. De 4 a 14. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Por que você acha que Paulo estava fazendo estas interrogações, estas perguntas? É porque os crentes mesquinhos, viu? E desobedientes da igreja de Corinto estavam censurando Paulo e Barnabé porque eles não tinham trabalho. E não reconheciam que o trabalho deles, o verdadeiro trabalho, era atender às necessidades da igreja de Corinto, vigiando, orando com eles, consolando, pregando a palavra. Eles não reconheciam isto como trabalho, exatamente como é a mentalidade da Irmandade da Congregação e do nosso ministério. Mas ele está fazendo estas perguntas, ele está reivindicando o seu direito, o direito de depender da comunidade que ele está atendendo, em tudo, tanto na alimentação, como na vestimenta e como na habitação. Meu filho, depois ele diz, olha, ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Diz assim, ó: quem jamais milita à sua própria custa? Você foi soldado do exército, ou serviu a aeronáutica ou a marinha? Eu servi. E quando eu fui servir o exército, me deram lá o afardamento, o coturno, o equipamento, a instrução, então, me deram abrigo, tinha o meu beliche para dormir, o quartel onde ficar. Ou você acha que eu, para servir o governo, eu precisei comprar todas essas coisas? Quem jamais milita a sua própria custa, ele está usando essa figura, a figura da vida militar. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? O que ele está querendo dizer com isso? Que o pregador que prega a palavra tem direitos de ser mantido pela sua comunidade. Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? O ministério ensinou a Irmandade da Congregação que os pastores vivem da lã das ovelhas. Bom,
se dissesse que eles vivem do leite das ovelhas, né? Porque a Bíblia está dizendo isso, né? Quem apacenta o gado tem direito ao leite. No nosso caso aqui, quem apacenta as ovelhas tem direito ao leite. Qual é o problema? É a palavra de Deus que está dizendo, né? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Entendeu, meu filho? O boi debulha o trigo, né? Na roda. Agora não pode comer. Ou pode comer? Lógico que pode comer. Está usando aí figuras da agricultura para dizer que o pastor tem direito a ser sustentado pela comunidade que ele atende. E é por isso que lá no verso 11 ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Todo cidadão paga impostos para o governo. Você paga imposto para o governo. Agora quem atende às suas necessidades, que te aconselha, prega a palavra para você, te assiste, está à disposição de você e sua família 24 horas por dia, não tem direito? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Por que ele disse isso? Porque ele estava recebendo o sustento da igreja de Filipenses. Por isso ele não precisava, ele não dependia de ser mantido, sustentado pela igreja de Corinto. E ele não queria pôr impedimento exigindo isso. Por quê? Porque não tinha necessidade. Ele já estava sendo sustentado pela igreja de Corinto. Depois diz aí o verso 14: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem também do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Por que estas instruções? Para que o ministro possa atender a todas as necessidades da sua comunidade, para que tenha tempo para jejum, para oração, para a vigília, para que tenha um ministério de poder na sua vida, tempo livre para evangelizar. E se o ministro se dedicar a fazer estas coisas, ele vai ver que o seu tempo é pequeno, principalmente se for uma comunidade grande. Se for uma comunidade pequena, ainda ele consegue dar conta dessa tarefa. Mas se for um grupo aí, uma comunidade de mais de 100, 200 pessoas, ele vai ter sérios problemas de atendimento, porque o tempo não vai ser suficiente. Entendeu? Para o assunto, para aí? Não, não para aí. Vamos ver outro verso. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que não se envolvesse com negócios, com trabalhos desta vida, para poder atender a sua comunidade. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos examinar ele? Esse verso? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Está aqui, Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém
também milita. Não é coroado senão militar legitimamente. Aí, meu filho, então quem é que não está militando dignamente, legitimamente? São os ministros que vivem atrás dos seus próprios negócios, que vivem correndo atrás de negócios desta vida. E que são, olha, esses camaradas ainda querem ser firmes e fiéis para receber a coroa da vida eterna, hein? Olha aí, a Bíblia está dizendo que não vai receber não, hein? Não vai receber nada. Por quê? Porque está na desobediência da palavra de Deus. O assunto para aí? Não para. Tem mais. Só que eu estou esgotando o vídeo, já estamos com mais de 15 minutos. Sigo depois, mostrando, Kairos, quem é que está contra a Bíblia, a palavra de Deus. Beijocas nas bochechas.